som. 1, 2, teste. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos mais esse culto. Amém? Amém, crianças? Vamos orar, crianças? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na Tua casa, na Tua presença. Viemos, Pai amado, neste lugar, para Te adorar, para louvar o Teu nome, para engrandecermos ao Teu nome, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, por ter pago tão alto preço pelo perdão dos nossos pecados, por ter nos dado uma nova oportunidade, por ter garantido para nós essa tão grande salvação. Obrigado, Pai, por até aqui o Senhor estar conosco, por ter enviado o Espírito Santo para estar nos guiando, nos auxiliando, nos ajudando. Pai bondoso, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai amado, a cada um dos Teus servos. Abençoa, Senhor, cada família desta congregação. Pai bondoso, abençoe as nossas crianças. Abençoe a mocidade, as irmãs. Abençoa, Senhor, a cada irmão. Fortalece, Pai amado, a cada um. Vá de encontro, Senhor, àqueles que estão enfermos, dando graça, curando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Pai amado, usa o Teu servo, Senhor, que vai estar ministrando o ensinamento da escola dominical nesta noite, Pai. Seja com ele, dê graça, dê sabedoria. Abra, Pai amado, os nossos entendimentos para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pai bondoso, fala conosco, é o que te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Quero convidar a nossa irmã Gilcélia para estar louvando. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar louvando o 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par.
302. No mundo murmura-se tanto, entre o entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmura assim no deserto, em mar Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurar, esse eu preciso ensaiar, irmãos. Três, 8. Canta, convida, ó crente, doce será cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Por favor. Canta, convida, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta, convida, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te de mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta quando medroso estás. Se confiando canta, seu amor verás. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos estar ouvindo o ensinamento da escola dominical. Glórias a Deus. Pode vir, Enoque. Vamos orar? Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai bondoso, neste momento, Senhor, estaremos ouvindo a Tua palavra, Pai. Usa, Senhor, o Teu servo mais uma vez conforme a Tua vontade. Dê para ele graça, sabedoria. Abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Pai querido, fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. As mãos com a paz do Senhor. Pode sentar, irmãos, né? Vamos ter aqui. Quem tiver a revista, nos acompanha, a lição 6, né? Do dia 10 de agosto de 2025, do domingo passado, né? Estamos falando da igreja de Jerusalém como igreja modelo, né? Já entendemos, já aprendemos que a igreja, ela é uma igreja modelo, mas está longe de ser uma igreja perfeita, né? E isso serve para os dias atuais, né? Lição 6, 10 de agosto de 2025. A igreja de Jerusalém, uma igreja não conivente com
a mentira. Palavra-chave, mentira. Palavra-chave, mentir. Né? Essa é a palavra-chave de hoje. Né? Vou ler aqui o texto áureo, né? E depois a verdade prática, depois vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, enquanto isso os irmãos já vão refletindo aí, vamos refletir, vamos fazer aqui um aquecimento, um warm-up aqui, sobre a palavra mentira, né? Texto áudio. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Leitura bíblica em classe, os irmãos nos ajudem. Quem não tiver a lição, pode nos ajudar com a Bíblia. Essa leitura está em Atos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Atos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Atos 5, do 1 ao 11. Vou ler o primeiro, os irmãos dão continuidade. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. 3. Quatro. Cinco. Onze. Obrigado, irmãos. Que maravilha, né? Irmãos, antes de nós, vou fazer a introdução e aqui depois eu quero um pouco da participação dos irmãos sobre o que entendemos por mentira, né? Essa palavra não é desconhecida para nós, não pela prática, mas pelo fato de ser uma palavra bem que faz parte do vocabulário, né? Mentira, mentir, né? Então eu vou ler aqui a introdução e logo depois eu quero a participação dos irmãos. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano porque Deus sonda os corações.
cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor, né? Então, muito bem. Então, irmão, podemos ver aqui a abrangência de algo que antes da ação houve um pensamento, né? Houve um pensamento, né? Podemos aqui entender que uma atitude que parecia ser correta e generosa, mas aos olhos de Deus, né, foi reprovada, né? A Bíblia diz que é melhor que a gente não vote do que votar e não cumprir. É como o próprio Pedro falou aqui. Pedro, ô Ananias, se tu quisesse, tu não precisava ter dado a parte do que tu vendeu, né? Tu não precisava ter dado, o dinheiro era teu. Porque, irmãos, às vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas vão pensar de nós. E nós, como seres humanos, sempre queremos um retorno positivo das pessoas, né? Vamos, por exemplo, pegar um exemplo bem banal. Vamos supor, eu tenho 5 camisas da mesma cor, né? Aí 5 camisas, mano, tudo da mesma cor, ou preto ou branco, ou amarela. Aí eu venho na segunda com a camisa preta, na terça com a preta, na quarta com a preta. E aí, ó a preocupação nossa. Os irmãos vão pensar que eu só tenho essa camisa. Ó a preocupação. Ou seja, existe uma preocupação nossa com o que as pessoas vão pensar, independentemente de ser verdade ou não. O que vão pensar não tem problema, mas a verdade é, eu estou com 5 camisas da mesma cor, né? Mas existe essa preocupação, né? Mas nós deveríamos nos preocupar com o que Deus sabe e vê a nosso respeito. Porque é melhor cair na mão dos homens, é melhor cair na mão de Deus. E às vezes nós estamos bem diante do conceito dos homens, mas diante do conceito de Deus não estamos, né? Então a nossa preocupação tem que ser, às vezes está lá, mas você fez, não, eu não fiz. A minha preocupação de estar falando a verdade não é porque para simplesmente agradar a outra pessoa, mas é porque Deus, Ele sabe que eu estou falando a verdade ou não. E a minha maior preocupação deveria ser com Deus. Porque se eu estou falando a mentira e eu falo para o irmão, ou eu falo para a esposa, ou para um amigo, ou para um parente, não, você está falando, estou falando a verdade. Eu estou mentindo para Deus. Porque eu sei que Deus vê tudo. E uma vez que eu falo algo, sabendo que Ele vê tudo, sabe tudo, falo algo que é mentira, afirmando ser verdade, eu estou mentindo para Deus. E aí vamos ver aqui a natureza da mentira de Ananias, né? Algo que uma mentira que não, uma mentira desnecessária. Não há mentira necessária, na verdade, né? Não existe necessidade da mentira, né? E é isso que nós vamos ver aqui, né? Que nós devemos, o nosso temor deve estar diante de Deus. Às vezes nós falamos de coisas, às vezes, do nosso cotidiano, como se a maior prestação de conta que nós tivéssemos que fazer fosse com os homens. É o esposo, a esposa, o filho, a filha, né? O membro, o pastor, a maior prestação de conta que nós temos é para com Deus. É para com Deus. Está lá o esposo, a esposa. Tu estava onde? Eu estava na casa de fulano. Mas não estava, né? A maior prestação de conta é para com Deus, irmão.
Podemos até naquele momento convencer, mas eu não posso esquecer que a minha maior prestação de conta é para com Deus. E é aí que o negócio, né? Aí que a situação complica. Então precisamos ter esse temor. É muito simples, é muito fácil a gente dizer, Deus sabe todas as coisas, né? E se eu sei que Ele sabe todas as coisas, eu já sei que eu não vou poder enganá-lo, né? Então precisamos ter essa consciência. Então, começando por aqui, Vinícius e Cleito, mentir, o que significa mentir? Não dizer a verdade, parafraseou, né? Muito bem. Dá um outro sinônimo aí. Hã? Sim. O que mais? Se uma pessoa te enganou, podemos dizer que mentir é ludibriar? Também, né? Burlar? Né? Faltar com a verdade, tem uma definição no dicionário que diz faltar com a inverdade sobre aquilo que pensa. Pode ir, irmão, Gisele, pode levar o pensamento lá longe, estou vendo assim, ó, né? Então é assim. Mas a irmã está, vou dar um exemplo. Está lá, a pessoa chega. Para que mais mentira quando um homem, um jovem, quer conquistar uma menina? Chega lá, por exemplo, ele diz, você é isso, é aquilo. E às vezes ele não pensa nada daquilo. Ele não pensa aquilo que ele está. Aquilo que ele está falando, a verdade não é o que ele pensa. Então vai muito além, na verdade. Ananias aqui, ele estava querendo o quê? Jogar na mente das pessoas. O que ele pensava não era exatamente o que parecia ser. Ele está aqui, é o seguinte, vendi a casa por 200 mil, dei para as pessoas. Ele estava querendo mostrar que ele havia dado uma oferta dentro do valor de 200. Só que não foi. Ele tirou uma parte. Ele queria parecer ser o que ele não era. Ele queria parecer ser generoso. Mas ele não era. Ele era avarento. Ele estava querendo ali receber um elogio que, na verdade, ele não tinha o mérito para receber. Então, temos que tomar muito cuidado, irmão, com as chamadas segundas intenções. Segundas intenções. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Quem mais tem exemplo aí de mentira? Isso, um de cada vez. Não precisa. Se não der tempo hoje, a gente vai falando exemplos na próxima aula. Tá bom? Maravilha, irmão, obrigado. Fica à vontade, não se preocupe não. É só para a gente descontrair um pouquinho, tá bom? Então, o diabo, o pai da mentira. Quem poderia ler, se tiver revista? Então, obrigado, irmã. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira e que ele mente desde o princípio, e nele não há verdade. Mas sabia que aqui está dizendo o comentarista aqui que o diabo encheu o coração de Ananias. Só que o diabo vai encher meu coração daquilo que eu permiti.
Você já viu algum dedo estranho aparecer apertando um gatilho? Não. Isso aí só em filme de terror, né? Ou em filme de... né? Mas agora ele induz alguém a fazer aquilo. Então o diabo ele tem legalidade para nos induzir, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. Quando o Satanás entrou no coração de Caim para matar Abel, ele poderia ter mudado aquela história. Foi o que Deus falou. Eis que o pecado jaz à porta, e sobre ele tu deves reinar. Então nós podemos, irmãos, sim, diante da palavra de Deus, ter domínio e controle sobre qualquer desejo que vier sobre o nosso coração. Pode até vir, mas a decisão de fazer ou não fazer é nossa. É nossa. De dizer que não pensa, se torna até um pouco de hipocrisia. Agora, não pode alimentar. E a decisão de fazer e de aceitar ou não aceitar é nossa. Agora, claro, quando eu aceito dialogar com o diabo sobre algo que a Bíblia já diz que é daquele jeito, 10-0 para o capeta. Já perdi. Não tem nenhuma 10, irmão. É 10-0. Perdi. Já era. Perdeu o plebeu. Perdeu o plebeu. Então não deve aceitar dialogar. Vamos pegar aqui? Vamos lá, nós temos bastante jovens aqui, né? Temos aqui Eloá, né? Eloá? Isso, Eloá está lá na escola, né? Qual é o recomendável? É que uma jovem cristã, uma pessoa cristã, namore com um cristão. Já é difícil, porque às vezes tem um monte de bode, né? Disfarçado de ovelha. Mas é a regra básica, não é? Aí chega lá na escola, lá um Dom Juan, bonitão, né? E fala... E aí o que acontece? Olha a discussão, o diálogo do diabo. E aí, Eloá? Está vendo só? Primeiro ele já vai começar com esse argumento, ele vai fazer uma comparação, ó. Essa pessoa parece até ser mais crente do que muitos crentes lá na igreja. Primeira coisa, irmão. Olha, tá vendo só? Ó. Parece até mais crente do que aquele jovenzinho que tem lá, aquele jovem não tem. Ah. Ó. Ah, e outra coisa, hein? Vou fazer o seguinte. Aí Eloá já fala, Ih, eu nem tinha percebido. Ih. Não, é brincadeira. Não é não. Mas o coração está dizendo, é verdade, é mesmo, é verdade. Tá falando não, mas o coração já está dizendo sim. Aí o diabo diz, opa, vou conversar, vamos conversar mais. Abriu o espaço, perdeu Eloá. Aí ele vai ter uma conversa mais bonita ainda. Você sabia que Deus pode convertê-lo? Ah, é? Aí vem o clichê, a frase chavão. Deus pode todas as coisas. Quem é o pai da mentira? O diabo. Já temos história, irmão, que bode, gavião, para poder pegar a ovelhinha na igreja, não saía de dentro do terno e da gravata. Mas depois que pegou a presa, irmão, nunca mais nem voltou na igreja. E aí, é só lamento. Então, a decisão está conosco, irmão. E quando eu aceito dialogar sobre aquilo que é certo, não vai, irmão. Está lá o cabra, um irmão, uma irmã, tem 60 anos, 70, aparece lá um novinho, uma novinha de 20,
cabra já está capengando já, usando moleta já. Mas Deus é poderoso, cara. Olha a Bíblia, ó, o diabo vai usar até a Bíblia, ó. Tu viu que Caleb falou que com 40 anos ele estava com... ele estava com a força de um jovem de 40. Com 80 anos e era como um jovem. Vai, bestalhado. Aí depois a cabeça dela vai ficar enfeitada, irmão. Né? Porque quis acreditar, aceitou a mentira do diabo, irmão. Contra fato não existe argumentos. É a lei da física, irmão. O que é que um vovozinho de 60 anos vai fazer com a menina de 20 anos, pelo amor de Jesus Cristo? Ilusão do cão. Mas aceita se quiser. Aceita se quiser. Serve para o vovô, serve para a vovó. Né? A menininha de 20 também lá com o vovô de 70. Vai fazer o quê, menina? Tu quer o quê do vovô? Hã? Não tem, irmão, não existe. Então tem coisa que a gente aceita porque quer aceitar. Não é verdade? Uma vez eu estava lá numa livraria, lá perto da CPAD, e tinha um irmão chamado Wesley, estava chorando as pitangas. Estava lá só o pó da rabiola, a mulher estava nova lá. E agora ele estava chorando. Então, irmão, nós temos o poder de decidir. Por que eu estou falando isso e direcionei um pouco aos jovens? Porque a vida é cheia de armadilhas, mas serve para todos nós. Para o diabo não existe ninguém melhor nem pior. Eu pego a criancinha e pego o vovozinho, pego o jovem, pego o adulto, e para mim o que importa é tirar o que eles têm, que é a salvação. Então, aceita se quiser, irmão. Aceita se quiser. Então, o diabo é o pai da mentira e nele não há engano. Eles foram dominados pela sua própria vontade de obter lucro e fama. Obter lucro e fama. Então, duas coisas motivou eles a praticar o engano. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Quando enfrentou Elimas, aqui em Atos 13:10, vamos ver aqui, irmão? Atos 13:10. Atos 13:10. Atos 13:10, o versículo bíblico. Exatamente, mano. Era o mágico. Era o homem que fazia a mágica da parte do cão. Fazia a mágica da parte do cão para enganar as pessoas. Então, Paulo já discerniu logo ali o espírito de engano, irmão. E nós temos também que buscar em Cristo o discernimento, o dom para discernir o espírito do engano, o espírito da mentira dentro da casa de Deus. Contra a palavra de Deus, não adianta ninguém dizer que chegou do céu naquela hora, que é fresquinho, que recebeu na madrugada. Não tem isso, irmão, é a palavra. Não está na palavra, então não tem nada de fresquinho. Entendeu? Então tem que buscar de Cristo o discernimento para não ficar engolindo, comendo qualquer coisa, irmão. Porque nós temos a palavra de Deus. Então o diabo é o pai da mentira e não há nele verdade. Então temos que tomar cuidado, irmão. O diabo quer nos enganar. O diabo quer nos ludibriar, Não temos que superestimar o diabo, nem também subestimá-lo, Então, meu irmão, minha irmã, Enoque, todo mundo,
De olho no bicho ruim. Né? Porque senão ele engana, irmão. Não superestime, mas também não subestime. Né? Porque, às vezes, nós já até mesmo encontramos pessoas dizendo assim, se preocupando em dizer, aqui o diabo não entra. Como não entra, irmão? Se o diabo entra na igreja, entra e assiste o culto. Ele também é frequentante da igreja. Ele assiste o culto, fica lá de olho lá, ó. Como não entra? Se muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, irmão, não estou falando nem eu, nem você, é no geral. Às vezes, até mesmo inconscientemente fazemos a vontade dele. Existe até uma ilustração de uma irmã que estava há 30 anos na igreja e disse que quando o diabo apareceu, disse que saiu, foi gente correndo, irmão. Tudo com medo do diabo. Aí a irmãzinha ficou, bateu o cajadinho no chão e falou, olha aqui, diabo, eu estou aqui nesta igreja há 30 anos, mas eu sempre te servi. O que a Bíblia diz, irmão? Que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos. E às vezes, irmão, nós somos servos de Deus, mas em um determinado momento, nós damos lugar a Ele. Ele usa a nossa mente e até mesmo a nossa boca. Então temos que tomar cuidado com o que pensamos, com o que falamos. Principalmente entre nós, irmão. Sabia que o diabo gosta de colocar lenha na fogueira? Para ver a igreja dele brigando, em contenda, com desentendimento? Pelo que ele fica de cá assim, ó, só. Opa, vai lá, dá um cochicho no ouvido de um. Aí volta para o outro. Volta. Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Discernir quando o diabo está querendo fazer algo por meio de nós. Aí o irmão fala, mas espera aí, irmão, mas eu sou de Deus. Sim, irmão, somos de Deus. Mas o que foi que o diabo fez com Pedro? Olha só que coisa linda. Quando Jesus disse que ia morrer, olha só. Pedro disse, o quê? Senhor, de forma nenhuma tu morrerás. Não era Pedro falando. O que foi que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus. Então falou na boca de Pedro. Falou na boca de Pedro naquele momento. E se nós não vigiarmos, vamos falar na nossa também. É aí que nós temos que tomar cuidado, irmão. Saber ouvir e falar. E na verdade saber mais ouvir, porque a Bíblia diz o quê? Para nós sermos tardio em falar e prontos a ouvir. Tem coisa, irmão, que você vai ouvir, você tem que ficar quieto e ver como é que você vai responder. Porque se você responder ali no furor da emoção, é tudo que o diabo quer. Porque ele é o pai da mentira. Aí nós temos aqui a mentira como um ardil maligno. O ardil é o que, irmão? É uma cilada. É uma cilada. Então, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos ardis, é um dos seus ardis. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Então ele não forçou, o diabo não vai nos forçar, irmão, a fazer nada, a falar nada. Mas ele vai o quê? Ele pode plantar em nosso coração. Ele pode plantar em nosso coração. Agora cabe a nós, ele não vai forçar. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Então nós temos, irmão, condição sim, dentro da palavra de Deus, de vencer, de superar as nossas fraquezas por meio da palavra. Nós temos sim. Quando vier aquela vontade de fazer o que é errado, de falar o que é errado, de pensar o que é errado, nós podemos vencer pela palavra, pelas escrituras. Porque o diabo não vai nos forçar. Ele vai sugerir. Eu pego se eu quiser. Agora eu posso não pegar também. Exatamente. Mas quando ele vê que você já não... Ele vai para o outro lado, irmão. Assim como ele tenta vencer a gente pelo cansaço, a gente também tem que vencer pelo cansaço. Agora, irmão, uma coisa é fato. Temos que tomar cuidado, porque o diabo, ele não investe naquilo que ele vê que não vai ter resultado. A tentação, ela é personalizada. O diabo não vai tentar que eu faça algo que ele sabe que eu jamais vou fazer. Ele diz, aqui por aqui não vai perder seu tempo. Não vai por aqui que não vai dar certo. Agora, se eu quero que ele chegue aqui, eu preciso fazer um atalho. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Ou seja, irmão, lá não dá para o diabo subir para nos tocar. Lá não vai, não tem como. Nós estamos lá, protegidos, acima de todo principado, guardado. Só que o diabo faz o quê? Desiste? Não, ele diz, subir lá eu não posso. E que tal se ele descer? Então a nossa luta agora é para fazer ele descer de lá. Vamos trazer ele de lá para cá, que aí a gente joga ele na corda, nos ringues. Então agora vamos dar um jeitinho de trazer ele para cá. Tirar ele de lá daquela posição super protegido. Lá eu não vou, lá não dá. Mas vamos trazer para cá, que aí é só nocaute. É só, Então, temos que tomar esse cuidado. E a luta é contínua. Então, ele não vai nos forçar. Não vai nos forçar. A mentira em seu coração, quer dizer, de engano, a mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava em uma igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscada com a intenção errada, se torna pecado. Então, irmão, nós não podemos flertar, ou seja, ficar paquerando, aquilo que a gente vai ver que vai trazer uma consequência pecaminosa para a gente. Não podemos ficar flertando com aquilo que pode nos levar a pecar, irmão. Não podemos. Percebeu? Ora, a Bíblia diz para quê? Para que nós venhamos a fugir da aparência do mal. Então não era uma falta de conhecimento. Ele subestimou. Salomão não pecou, não foi por falta de conhecimento, pelo contrário, era um homem sábio. Sabedoria, irmão, não foi o suficiente. Salomão, de um homem sábio, se tornou um homem tolo, a ponto de fazer coisas horríveis. Por quê? Porque ele já estava dominado. E uma vez dominado, irmão, acabou. Sua vontade foi dominada, acabou. Você vai mentir uma vez, vai mentir duas, vai mentir três, vai mentir 10, quantas vezes for necessário. Uma mentira, um abismo vai levando a outro abismo. Então, às vezes, irmão, às vezes nós não fazemos, não é por falta de conhecimento.
Nós fazemos algo não é por não saber que aquilo é errado, mas é por subestimar. E quando vê, a gente já está fazendo aquilo que a gente achava. Eu sempre falo isso, às vezes estou fazendo um serviço, a pessoa pergunta, e aí, isso aí é fácil? Eu digo, não, depende. Se você sabe fazer, é fácil. Mas não subestime, porque o fácil pode ficar difícil. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Porque o que é fácil, se você perder o fio da meada, se torna difícil. Já vi professor bom em matemática ter que levar problema para resolver em casa porque ele perdeu a concentração. Não conseguia mais acertar. Então, uma coisa fácil pode se tornar difícil. Então, não subestime. Não subestime. Não queira saber como seria se desse errado. Nem queira saber. E nós estamos falando aqui, irmão, de algo que às vezes, infelizmente, para a gente é um pouquinho difícil, porque infelizmente às vezes nós aprendemos errando, até temos esse dilema, mas isso não é uma metodologia de Deus. É uma forma que ele trabalha, mas não é metodologia dele. Enoque, você vai errar para aprender. Não, Enoque, você errou, agora você vai aprender com o seu erro, mas não foi eu que, não é minha metodologia de trabalho. Eu vou levar Enoque a errar para poder ele aprender. Não, não é a metodologia dele. Ele trabalhou em cima disso, mas não é a metodologia dele, né? Então temos que tomar esse cuidado. Então não temos que ficar paquerando, né, aquilo que nós sabemos que pode dar errado, irmão. Não podemos ficar paquerando, flertando, que não em si mesmo pecaminosa, mas quando buscada com intenção errada, se torna um pecado, né? Então, temos que ver qual é a intenção, né? Qual é a intenção? Às vezes, irmão, acontece o que? O que Ananias fez aqui, às vezes pode acontecer conosco. Às vezes a pessoa está lá, ele tem facilidade, às vezes, de ofertar quando ele pega R$100. Ele fala, não, tirar R$10 de 100, maravilha. Aí Deus fala, agora eu vou te dar 100.000. Vou tirar 10.000. Aí a pessoa já entra assim, ó. A igreja não precisa não, né? 10.000 é muita coisa. Irmão. Sim, já muda tudo na pessoa. A pessoa tem, vai lá, pega uma indenização alta lá, mas precisa. Mas aí, Deus não está querendo, Deus fala, eu não quero o seu dinheiro. Mas agora o problema é que entrou no coração. Entrou aí a avareza, a ganância. Entendeu? Então, Deus não quer. Deus não precisa a gente fazer com Deus voto daquilo que a gente... Deus não está pedindo nada de ninguém, irmão. Mas o que ele está examinando ali é o quê? As mentes e os corações. As mentes e os corações. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega, astutas ciladas, traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Então, irmão, o diabo não faz assim não, irmão. Me deu aqui na telha fazer algo. Não, irmão, ele não trabalha de improviso não, viu? Quando ele chega a derrubar um crente, ele já vem trabalhando há muito tempo, observando, estudando, valeu. Aí tem lá um demôniozinho lá com pressa, ele fala, calma. Né? Tenha calma. Ele vai metodicamente, trabalhando, pega uma... Como é o nome daquele negócio lá? O ponta-leite lá. Como é o nome daquele lá, meu?
é o martelete. Ele pega o marteletezinho, aí está lá o crente aqui, ele vem por fora, vai picotando. Picotou por fora aí, beleza, tá picotadinho e bonitinho já, tranquilo. Mais um passinho, calma, calma. Só vai picotando aí, tenha calma. Depois ele chega lá e só faz assim, veja só dá um toquinho com o pé. Caiu. Mas há quanto tempo ele está fazendo aquilo? Então, meu irmão, Enoque, que é para mim, não seja bobinho, não seja bobinho. Fique de olho. Vamos olhar para a palavra. E uma forma de nós darmos lugar ao inimigo é o que, irmão? É quando ignoramos a palavra de Deus. Quando nós ignoramos o que está escrito, de quem é a vontade que estamos fazendo? Ou é a nossa ou é do diabo? A de Deus que não é. Então temos que tomar muito cuidado. Pedir a Deus misericórdia, que nos ajude a nos livrar das astutas ciladas de Satanás. Porque, irmão, quando eu estava indo com a farinha, ele já voltava com um pirão. É um linguajar que talvez os irmãos aqui, desculpa aí os jovens aí, é um linguajar mais abaianado, na verdade, né? Né? Talvez os jovens aqui não entendam. O Cleison entende esse linguajar? Vinícius? Então tá bom, né? Muito bem, né? Então, irmão, não pense que você vamos pensar que somos mais inteligentes que o diabo, não. Não podemos superestimá-lo, porque o todo poder quem tem é Deus. Mas também não devemos subestimá-lo. Às vezes você vê a pessoa preocupada em dizer, comigo o diabo não pode. O diabo comigo não tem moleza, não. E o diabo está de lá olhando, verdade. Eu tinha um irmão se preocupava muito, e não, vamos pegar o diabo, eu digo, cara, fica na tua. Não mexa em casa de marimbondo se você não estiver disposto. Aí eu olhava de cá assim, o irmão ele tinha uma cabeça um pouco avantajada, eu digo, o diabo não vai errar um brocão no teu pé do ouvido. Tá vendo? Se preocupe em fazer a sua parte, em servir a Cristo. Eu digo, o diabo não vai errar uma tapona no teu pé do ouvido. O diabo deu-lhe uma tapona que até hoje ele está buscando o caminho do céu ainda, irmão. Né? Por quê? Porque subestimou o diabo. Primeiro, às vezes, estava querendo mexer com o diabo sem estar fazendo a vontade de Deus. Né? Se preocupou muito em falar mal do diabo, sem se preocupar em fazer a vontade de Deus, que é o mais importante. Então temos que tomar este cuidado. Então não podemos superestimar, mas também não podemos subestimá-lo. Nem colocar ele acima, mas também tomar cuidado. O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, do 1 ao 11. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma que agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conveniente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Então é muito fácil, irmão, nós colocarmos a culpa nos outros. Foi culpa sua.
Mas daqui a pouco vai entrar o quê? Aquela história de Adão. Né? Adão, ó, a mulher que tu me deste. Aí ela vai o quê? A serpente me enganou. Então cada um procurou sempre um culpado, mas a decisão é minha. Vai lá, a esposa, o esposo, eu traí a minha esposa porque ela era ruim demais para mim. Peraí, aí Deus fala, peraí, o que é que eu tenho com isso? Era eu que era ruim para tu? A mesma coisa a esposa. Eu traí o meu esposo porque eu só vivia carente. Mas Deus fala, e aí? Quem te deixou carente fui eu? E isso é motivo para você me trair? Nós não podemos esquecer que a decisão é nossa. E quando nós assim fazemos, nós não estamos fazendo contra o outro, mas é contra Deus. E o diabo é maligno, irmão. Ele tenta nos convencer daquilo que é errado. Aí, fulano separou lá, e agora se casaram. Irmão, a conta chegará. Porque Deus não se deixa escarnecer. A conta chegará. Porque Deus não age de forma fraudulenta. Perdão é instantâneo, mas a consequência pode ser para sempre. Porque nosso Deus é Deus justo, irmão, de misericórdia e retidão. Então não adianta, nós não conseguiremos, Deus não vai entrar em nossos engodos. Irmão, eu fiz isso e isso e tal. Amém, irmão, fala, maravilha, vamos nessa, vamos para frente. Só que a conta chega. A conta chegará. E nós somos livres, irmão. Então não adianta colocar culpa em fulano ou em beltrano. Sim, não quer dizer que a pessoa não venha ter. Não é isso, não é essa a questão. Só que eu não tenho justificativa para desagradar o meu Deus. Eu traí a minha esposa porque a gente não vivia bem. E Deus falou, e daí? E comigo, como tu vivia? Era comigo, tu não estava vivendo bem? Então não adianta colocar a culpa no outro, irmão. Não adianta. Nós temos que assumir as nossas falhas. A Bíblia diz que aquele que peca e confessa alcança misericórdia. Então nós não podemos nos fazer de vítima e colocar a culpa no outro, porque nós podemos, a decisão é nossa, né? A decisão é nossa, né? Mentir é uma escolha. Então o que eu vou fazer, soltar uma mentira, usar de engano, é uma escolha que cabe a mim fazer, sim ou não. Cabe a mim. Cabe a mim, irmão. Decidir o que é que eu quero fazer, a quem eu quero agradar, a quem eu quero servir, a que voz eu vou ouvir. A minha, a do diabo ou a de Deus? É nós que temos que decidir. Mas é muito fácil hoje, irmão, culpar o outro. Eu não vou, eu não me bato com meu irmão, não me bato com a irmã. E aí? Qual o motivo? Cabe a mim. É uma escolha que eu tenho que fazer. Aí nós temos o quê? Ananias, por ser tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade, Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Né? Ele fez porque quis fazer, tanto ele como sua esposa. Né? Envolve a natureza, já foi essa parte. Então ele fez porque ele quis fazer. Falou, Safira, 300 mil. Vamos dizer que a gente deu os 300 e vamos dar só 150. E aí? O que te parece, Safira? O que te parece, mozinho? Acho que ele não chamava de Safira não, né? O que te parece, mozinho? Aí Ananias logo respondeu, sim, benzinho. É mesmo.
mesmo, amor? Vamos fazer. Todo mundo vai pensar que a gente deu 300, mas na verdade a gente só deu 150, né, bem? É, amor. E tu já imaginou, mozinho, o que todo mundo vai pensar da gente depois de todo mundo pensar que a gente deu 300? Ah, é mesmo, benzinho? Não, vamos dizer que a gente tem um coração grande. Ah, então vamos fazer, amor. Tá bom, vamos fazer, tá feito. Coloca lá 150. Vai na frente. Aí, outra coisa, viu bem? Quando perguntar, tu vai dizer que foi 150. Tá bom, mozinho. 150, né? Olha, tu presta atenção, não pode esquecer. Tem que falar que foi 150. Tá bom, amor. Não vou esquecer, não. Vou até anotar aqui, porque quando perguntar, eu vou até olhar aqui para consultar direitinho, né? Então, estava junto na mentira, né? Estava junto na mentira. Eu sempre falo assim, irmão, eu lembro, nós temos que estar com quem está com a verdade. Não, com a mentira, seja pai, seja irmão, seja quem for, seja amigo, seja esposa, eu sinto muito, mas nessa eu não estou, não conte comigo. Está lá dentro de casa, chegou alguém batendo na porta. Ô de casa, Enoque está. Aí eu vou lá e falo para a Verônica, fala que eu não estou. Ele disse que não está. Isso acontece, irmão, tá vendo? Acontece, né? Cúmplice na pilantragem, na picaretagem, né? Então, isso não, eu sinto muito, vai lá, tu fala, Deus me livre e guarde, não vou, né? Então, temos que tomar esse cuidado, irmão, né? Eles não foram forçados a fazer isso, né? Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do conhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado, né? Então eles queriam fazer caridade para se amostrar. Fazer caridade para se amostrar, né? Então, a mesma coisa, tô dando aqui uma oferta de 100, ó. Foi eu que dei, R$100 foi eu que dei de oferta, né? Então, eles queriam se aparecer, na verdade. A intenção do seu coração era maligno, né? Era uma intenção maligna, né? Então, mentir tem consequências. Ao agir assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir. Não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Quantos, irmão? Quantos? Nós perdemos de vista. Irmãos nossos, irmãs, que hoje se encontram na sarjeta, o diabo tirou das regiões celestiais e jogou na sarjeta. Talvez porque superestimou e subestimou o diabo. Não vigiou. Não teve humildade,
deixou a soberba subir ao coração e quando viu, já estava no chão. Então é por isso, irmão, que as nossas vitórias, até as nossas vitórias precisam ser desfrutadas com humildade, com sabedoria e com vigilância, porque senão se torna em ruína também. Então tem consequência. Tem consequência. O pecado é bom, mas a consequência é ruim. O pecado é bom. O pecado é igual comer açúcar. É gostoso comer açúcar, comer carne gorda, salgada, mas depois vem o quê? Diabetes, pressão alta, colesterol e companhia. A mesma coisa é o pecado, mas é bom. Mas depois o negócio fica amargo. Depois é só amargura. E para sair dele é luta. É luta. Então, reflitamos sobre cada ação nossa. Reflitamos. A igreja, mentira, conclusão, tá, falta o quê? Irmão, já passou, vou para a conclusão. Me perdoe, irmão. Já vamos terminar aqui. Não, pelo amor de Deus, não fique bravo comigo. Já estou concluindo. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível. A mente se torna cauterizada. Quanto mais você peca, menos sensível à voz de Deus vamos estar e mais vontade de pecar vamos sentir. Aí trava tudo. É possível sim. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis, como nós comentamos aqui. Irmão, era ruim, a nossa convivência era muito ruim. Eu estava lá na igreja, os irmãos não prestam, ninguém me ajudou, tá entendendo? Os irmãos ruins. E aí foi pecar. Justifica até plausíveis, para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. Esse é que devemos nos preocupar. Não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, está aqui atrás, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Então, irmão, não é agir com ninguém com soberba, nem com desrespeito, mas a mentira, nós não podemos ser conivente com ela. Não podemos, por meio de favoritismo, deixar de apontar a mentira, o pecado, por causa de amizade, por causa de posição, seja quem for. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Ninguém tem direito de mentir nem de pecar por causa de título, por causa de parentesco ou por causa de grau de amizade. Todos, diante de Deus, perante Deus, somos vistos da mesma forma. Então, o pecado de Ananias e Safira não foi a quantia doada. Não foi o quanto eles deram. Não teria problema se ele deu 200. Não foi a quantia doada, mas a mentira e a hipocrisia ao fingirem ser mais generosos do que realmente eram. Então, irmão, a questão, o nosso pecado, às vezes não é uma questão quantitativa, mas valorativa. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Irmão, vamos fazer tal coisa. Não, irmão, não dá para mim. Amém, não tem problema. Irmão, eu não posso. Não tem problema, irmão. Irmão, eu não tem problema. A questão é o quê? A parte internalizada dentro de nós. Então temos que tomar muito cuidado.
Então, que possamos, irmão, combater a mentira sem soberba, né? Sem orgulho e com respeito, né? Então, que Deus nos ajude a examinar a nossa autenticidade. Será que nós somos autênticos aos olhos de Deus? Ou será que somos autênticos só aos nossos olhos e aos olhos dos outros? Reflitamos. Amém? Agradeço a oportunidade. Obrigado, irmãos e irmãs. E me perdoe por 8 minutos. Não fale mal de mim, pelo amor de Deus. Me perdoe. Ele é adiantado. Aí, pastor, adiantou ali, mas deve estar uns 3 minutinhos atrasado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus com o corinho. Enquanto isso, nós contribuímos com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Glória a Deus. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluias, glória a Deus. Amém, irmãos? Exaltado é o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade em estarmos na casa do Senhor. Meus irmãos, como acredito que todos já sabem, nesta manhã, a minha tia Joana, a qual nós pedimos oração para ela aqui há um tempo atrás, né? Ela partiu hoje para os braços do Senhor. Peço aos irmãos que continuem em oração pela nossa família, para que Deus venha confortar a filha dela e todos os familiares. Amém? Também vamos estar orando pela família do presbítero Manuel Veigas. Era professor de teologia, dirigiu a congregação da Vila Mazei. Conhecemos ele já há bastante tempo atrás, né? Desde quando fizemos teologia. Há uns meses atrás, uns 2 meses atrás, eu encontrei com ele aqui no mercado. Falei, pastor, vai na nossa igreja. Ele, amém, logo estaremos lá. Mas aprove o Senhor em recolhê-lo também na manhã desse dia. Vamos estar orando para que Deus venha confortar. Amém? Irmão José Silva, vem orar ao Senhor. Glória a Deus. Quantos mais necessitam de oração? Vamos orar uns pelos outros. Cumprimento a igreja, na paz do Senhor. Vamos orar, mas sei que não é fácil para quem perde, é que sabe a dor. Querido Pai, obrigado, Jesus, por esta oportunidade nesta noite, aqui estamos na Tua presença, pela palavra de ensino que nós temos aprendido nesta noite, Pai. E também nós queremos, meu Pai, interceder pela família do nosso pastor. Consola o coração deles, Senhor, que é só o Senhor que pode consolar, meu Pai, um coração, meu Pai, doído, angustiado. Eu sei, meu Pai, que não é fácil, só quem passa por essa situação que sabe falar. Mas nesta noite eu estou aqui, consola o coração completado de dor, de agonia, de aflição.
E nesta noite traz alegria, conforto ao coração do teu filho, da tua família, da família do nosso pastor, meu Pai, partiu para os teus braços. Visita a família dele também, meu Pai, nesse momento. Traz consolo. Pai, traz, meu Pai, alívio para a alma deles nesse momento, Pai. Eu sei que é uma perca muito grande, mas eu creio que ele está nos teus braços nesse momento, meu Pai amado. Pai amado, cuida de tua igreja, cuida de teus filhos, dá saúde, dá paz, alegria aos nossos corações. Repreende todo o mal, meu Pai. Livra do mal tua igreja, Jardim faltar aqui vai felicidade, meu Pai. E Jardim Palmares, todas ao redor aqui, meu Pai, traz Pai para teus filhos. Também visita nosso irmão Samuel. Repreende, meu Pai, aquela enfermidade, aquela gripe. Tira, meu Pai, todo o rouquidão da vida de teu filho, meu Pai. Traz a cura dele nesta noite. É isso que eu quero te pedir, meu Pai, interceder por todos. E agora nos leve-nos em paz para nossos lares, nos guardando, livrando do perigo desse mundo, Pai amado. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.